Onde a arte de conquistar e a beleza de construir se entrelaçam, um império se ergue, não apenas em força militar, mas em ressonância cultural e monumentalidade arquitetônica. Senaqueribe, o rei assírio que reinou sobre a Mesopotâmia em um período de expansão e opulência sem precedentes, nos convida a uma jornada visual inesquecível. Não se trata apenas de mais uma história de guerra e poder, mas de uma imersão profunda na mente de um líder que compreendeu a simbiose intrínseca entre a força bruta e a expressão artística, entre a dominação territorial e a edificação de um legado duradouro. Vamos adentrar palácios que, mesmo em ruínas, ainda evocam uma aura de divindade, e testemunhar os ecos de exércitos que redesenharam o mapa do mundo conhecido. Sua audácia era tão imensa quanto suas ambições, uma força motriz que fundiu a brutalidade inerente ao campo de batalha com a delicadeza e a complexidade da criação artística, moldando um legado que, surpreendentemente, desafia a passagem inexorável do tempo. Estamos prestes a sentir a grandiosidade de uma era em que um único homem não apenas dominou terras, mas redefiniu os limites do que era concebível, deixando uma marca indelével que reverbera, de maneiras sutis e poderosas, até os dias de hoje. O fascínio por Senaqueribe reside precisamente nessa dualidade que frequentemente escapa à narrativa histórica simplista. Muitas vezes, a história militar ofusca as realizações civis e culturais, e reis conquistadores são lembrados unicamente pela sua destreza bélica. No entanto, Senaqueribe transcendeu essa dicotomia, orquestrando uma campanha contínua de expansão imperial, ao mesmo tempo em que empreendia um programa de construção monumental que visava não apenas glorificar seu reinado, mas também legitimar seu poder e inspirar admiração e temor em seus súditos e inimigos. A visão dele era a de um império que se sustentava não apenas pela espada, mas pela beleza, pela ordem e pela manifestação tangível de sua supremacia. Ao explorar esse período sob sua liderança, buscamos desvendar as motivações por trás dessa integração de opostos, como a destruição em larga escala serviu como catalisador para a criação em igual medida, e como a ostentação arquitetônica serviu como uma ferramenta de propaganda tão eficaz quanto qualquer batalha vencida. A Mesopotâmia, um berço de civilização, sob seu comando, atingiu um ápice de expressão artística e engenharia, cujos vestígios ainda hoje nos deixam atônitos e curiosos sobre a magnitude de sua visão. Este convite à exploração não é apenas uma viagem ao passado, mas uma tentativa de compreender a natureza do poder, da ambição e da criatividade humana em sua forma mais pura e, por vezes, mais brutal. A história de Senaqueribe e do império que ele forjou nos oferece um espelho para refletirmos sobre os desafios e as oportunidades que moldam as civilizações. Ao mergulharmos nos detalhes de suas campanhas militares, na grandiosidade de suas cidades e na complexidade de sua administração, descobrimos um líder que, de fato, possuía uma visão multifacetada, consciente de que o verdadeiro poder reside na capacidade de inspirar, não apenas de dominar. A sua capacidade de fundir a eficiência militar com o mecenato artístico é um estudo de caso fascinante sobre como a liderança eficaz pode operar em múltiplas frentes simultaneamente. Através desta exploração, pretendemos iluminar aspectos menos conhecidos de seu reinado, desmistificando a figura do conquistador implacável para revelar o arquiteto, o planejador e o visionário que, de fato, moldou uma era e deixou um legado que transcendeu milênios, influenciando a própria concepção de império e grandeza. A relevância desta narrativa para o presente é inegável. Ao analisarmos as estratégias de Senaqueribe, desde a mobilização de seus exércitos até a concepção de suas obras públicas, encontramos paralelos com os desafios de governança, desenvolvimento urbano e projeção de poder que as nações enfrentam até hoje. A maneira como ele utilizou a arte e a arquitetura como ferramentas de coerção e coesão social, para solidificar sua autoridade e moldar a percepção pública de seu reinado, é um testemunho da temporalidade de certos princípios de liderança e comunicação. Portanto, esta não é apenas uma história de um rei antigo, mas uma lição sobre a intrincada dança entre conflito e criação, poder e cultura, que continua a definir a trajetória da humanidade.
Estamos prestes a desvendar a visão de um dos reis mais fascinantes da antiguidade, e a entender como ela não apenas definiu um período de sua história, mas como sua influência se estendeu muito além de seu tempo, deixando uma marca que nos desafia a repensar o que significa construir um império duradouro. O que Senaqueribe nos apresenta é um estudo de caso de um império assírio em seu apogeu, um período de expansão territorial agressiva e de um programa de construção sem precedentes, focado principalmente na capital do império, Nínive. Senaqueribe não foi apenas um guerreiro implacável, mas um administrador visionário e um patrono das artes e da arquitetura. Seu reinado é marcado por uma vasta campanha militar que estendeu o alcance do império desde o Egito e a Arábia até as montanhas da Anatólia e as fronteiras do Elam. Ele não apenas subjugou nações rivais, mas também reprimiu revoltas internas com brutalidade calculada, assegurando a estabilidade necessária para seus ambiciosos projetos de desenvolvimento. O que de seu legado é, portanto, duplo. Por um lado, um império militarmente poderoso e territorialmente expandido; por outro, uma cidade, Nínive, transformada em uma metrópole deslumbrante, um centro de poder e cultura que rivalizava com qualquer outra capital da antiguidade. Ele encomendou palácios monumentais, como seu famoso Palácio Sem Rival, adornados com relevos intrincados que narravam suas campanhas militares e suas façanhas, bem como jardins luxuosos, aquedutos impressionantes e sistemas de irrigação que demonstravam um domínio notável da engenharia. Nínive, sob Senaqueribe, tornou-se um microcosmo do império, uma vitrine de sua riqueza, poder e sofisticação. A magnitude dessas construções é algo que desafia a imaginação moderna. Estamos falando de palácios que cobriam vastas áreas, com centenas de salas, salões de audiência colossais e corredores decorados com milhares de metros quadrados de relevos em pedra calcária, meticulosamente esculpidos para transmitir mensagens de força, ordem e devoção divina. Estes relevos não eram meros ornamentos, eram narrativas visuais cuidadosamente elaboradas, projetadas para educar, impressionar e intimidar. Eles retratavam batalhas ferozes, cercos de cidades fortificadas, procissões triunfais e cenas de caça real, tudo com um nível de detalhe e realismo surpreendente para a época. Além dos palácios, Senaqueribe supervisionou a construção de templos, muralhas imponentes e um vasto sistema de aquedutos que trazia água de distâncias consideráveis para abastecer a cidade e seus jardins exuberantes. Um feito de engenharia que exigia um planejamento e uma execução impecáveis. A própria cidade de Nínive foi cercada por muralhas maciças, pontilhadas por portões monumentais, que não apenas protegiam a capital, mas também serviam como símbolos de seu poder inabalável. O que de seu reinado é essa fusão de arte, engenharia e poder militar, manifestada em pedra e narrada através de imagens, criando um ambiente que visava a glorificação eterna de seu nome e de seu império. Essa transformação de Nínive não foi um projeto isolado, mas parte de uma estratégia consciente de consolidação imperial e de projeção de imagem. Senaqueribe entendeu que o poder militar, por si só, poderia gerar resistência e ressentimento. Para garantir a lealdade e a admiração, ele investiu massivamente na criação de um ambiente urbano que refletisse a grandiosidade e a ordem de seu governo. A arquitetura e a arte serviram como ferramentas poderosas para comunicar a ideologia síria, para legitimar seu domínio e para inspirar um senso de identidade coletiva entre os povos do império. Os relevos de seu palácio, por exemplo, não apenas celebravam suas vitórias, mas também apresentavam cenas de deportação e reassentamento, um método comum assírio para desmantelar estruturas sociais rebeldes e integrar novas populações ao império. Ao mesmo tempo, as representações de jardins luxuriantes e de um suprimento de água abundante demonstravam a capacidade do rei de trazer prosperidade e vida até mesmo para as terras mais áridas, uma promessa de estabilidade e abundância sob seu governo. Portanto, o que Senaqueribe construiu foi mais do que tijolos e argamassa, foi um discurso visual, uma afirmação de poder e de controle que ecoava em cada relevo, em cada corredor palaciano, em cada canal de água.
Ele buscava criar uma capital que fosse o espelho da glória de seu império, um lugar onde a beleza e a força coexistissem harmoniosamente, e onde os visitantes e súditos pudessem testemunhar a magnificência de seu reinado. A escala e a sofisticação de suas obras são um testemunho de sua visão e de sua capacidade de mobilizar os recursos e o conhecimento de seu vasto império para atingir seus objetivos. Há legado material e imaterial deixado por Senaqueribe em Nínive e em outras partes do império é o que ele, de fato, nos apresenta, um império que não se sustentava apenas pela força das armas, mas pela força da sua cultura, da sua arte e da sua capacidade de construir e impressionar, moldando a paisagem física e a psique de seus habitantes. Por que Senaqueribe dedicou tantos recursos e esforços a esses empreendimentos monumentais, especialmente considerando a natureza frequentemente destrutiva de seu reinado? A motivação primária era a consolidação e a legitimação do poder real. Em uma época em que a sucessão dinástica podia ser precária e as ameaças externas e internas eram constantes, a demonstração de força e riqueza era essencial para manter a estabilidade do império. A construção em larga escala servia a múltiplos propósitos: fortalecer a lealdade da elite assíria, impressionar os povos conquistados e dissuadir potenciais rivais. O esplendor de Nínive, adornada com as riquezas saqueadas de terras distantes e construída com a mão de obra cativa, era uma declaração inequívoca do poder e da supremacia assíria. Senaqueribe queria que seu nome fosse sinônimo de grandiosidade e ordem, e a arquitetura era o meio mais eficaz para alcançar esse objetivo. Além da demonstração de poder, havia um desejo intrínseco de registrar e perpetuar seu legado. Os relevos em seus palácios não eram apenas decorativos, eram crônicas visuais de suas conquistas, projetadas para durar por séculos. Ao esculpir suas vitórias em pedra, Senaqueribe garantia que sua história seria contada da maneira que ele desejava, sem a interferência de narrativas contrárias. Ele buscava a imortalidade através de suas obras, aspirando a ser lembrado não apenas como um conquistador, mas como um construtor e um governante justo e próspero. Essa ambição de deixar uma marca indelével é um tema recorrente na história de muitos líderes poderosos, e Senaqueribe a levou a um nível excepcional através da escala e da sofisticação de seus projetos. A expansão territorial e a subsequente tributação das terras conquistadas forneciam os recursos necessários para financiar esses projetos grandiosos. As campanhas militares de Senaqueribe não eram apenas para aumentar o território assírio, mas também para saquear riquezas, capturar artesãos habilidosos e adquirir materiais de construção exóticos. Essa exploração sistemática de recursos de todo o império permitiu que ele transformasse Nínive em uma cidade que era o ápice da civilização mesopotâmica, incorporando influências e estilos de diversas regiões. A motivação era, portanto, também econômica e logística, centralizar o poder e a riqueza em uma capital impressionante que pudesse servir como centro administrativo e cultural do império. Adicionalmente, a construção e a expansão de Nínive serviam como um projeto de unificação e de disseminação da cultura assíria. Ao criar um ambiente urbano que refletia os ideais assírios de ordem, justiça e poder, Senaqueribe buscava moldar a identidade de seus súditos. A presença de templos dedicados aos deuses assírios, de palácios que celebravam o rei e de sistemas que garantiam o bem-estar da cidade, tudo contribuía para reforçar a hegemonia cultural assíria. Ele queria que Nínive fosse o coração pulsante de um império coeso, onde as diversas populações compartilhassem, pelo menos em parte, uma visão comum de grandeza e prosperidade sob a égide assíria. Finalmente, a motivação por trás de suas ações também pode ser vista como uma resposta a pressões internas e à necessidade de manter a satisfação da elite assíria. Um rei que não demonstrava sucesso militar e capacidade de prover para seu povo corria o risco de enfrentar revoltas e golpes. Investir em projetos de construção não apenas gerava empregos e distribuía riqueza, embora muitas vezes de forma exploratória, mas também criava um ambiente de orgulho nacional e de admiração pelo líder. A beleza e a majestade de Nínive eram uma recompensa tangível para o povo assírio,
uma demonstração de que seu sacrifício na guerra e no trabalho árduo era recompensado com a glória de viver na capital mais esplêndida do mundo. Assim, o porquê de Senaqueribe é um complexo entrelaçamento de ambição pessoal, necessidade política, visão estratégica e a busca temporal por legado e imortalidade, tudo expresso através da pedra e da arte. Onde se desenrola essa epopeia de conquista e construção? O palco principal é a antiga Mesopotâmia, um fértil crescente entre os rios Tigre e Eufrates, conhecido como o berço da civilização. Senaqueribe concentrou a maior parte de seus esforços de construção e administração em sua capital, Nínive, localizada na margem oriental do rio Tigre, na moderna região do norte do Iraque, próxima à cidade de Mossul. Nínive, sob seu reinado, deixou de ser uma cidade regional para se tornar uma metrópole imperial de proporções monumentais, um centro político, religioso e cultural que dominava o Oriente Próximo. A grandiosidade de Nínive, com seus palácios, templos, muralhas e jardins, foi projetada para ser o coração pulsante de um império que se estendia por vastos territórios. Mas o bonde de Senaqueribe não se limita a uma única cidade. Suas campanhas militares o levaram por um território imenso, desde as terras altas da Anatólia e os reinos da Síria e do Levante, passando pelas férteis planícies da Babilônia, até as margens do Golfo Pérsico e as fronteiras do Egito. Em cada região conquistada, Senaqueribe deixava sua marca, seja através da destruição de cidades rebeldes, da deportação de populações ou da imposição de tributos. Essa vasta extensão territorial, embora não fosse diretamente construída por ele no mesmo sentido que Nínive, representava o onde de seu poder e de sua influência. As ruínas de outras cidades assírias, como Nimrud e Khorsabad, também revelam os padrões arquitetônicos e artísticos que caracterizam a época e a cultura assíria, muitas vezes influenciadas e disseminadas por Senaqueribe. A escolha de Nínive como centro de seus empreendimentos arquitetônicos não foi acidental. A localização estratégica da cidade, ao longo do rio Tigre, facilitava o comércio e a comunicação, e sua longa história como um centro religioso e administrativo conferia-lhe legitimidade. Senaqueribe aprimorou essa base existente, transformando-a em um símbolo visível de seu poder e de sua visão de um império unificado e próspero. Os aquedutos, por exemplo, foram construídos para trazer água de fontes distantes, atravessando terrenos variados e exigindo um conhecimento profundo da geografia local. Esse feito de engenharia não apenas garantia o suprimento de água para a crescente população e para os jardins luxuriantes, mas também demonstrava a capacidade do rei de superar os desafios impostos pela natureza em benefício de seu povo. Os relevos de seus palácios, encontrados em Nínive, narram as campanhas militares em diversos onde-gs. Eles retratam cenas de cercos a cidades fortificadas, como Laquis, na Judéia, onde a cidade foi meticulosamente esculpida em pedra, mostrando as táticas de assalto assírias e a resistência dos defensores. Em outras representações, vemos exércitos marchando por paisagens diversas, desde montanhas rochosas até pântanos lamacentos, cada detalhe servindo para documentar a amplitude geográfica de suas operações. Esses relevos, agora dispersos em museus ao redor do mundo, funcionam como mapas tridimensionais de um império em expansão, pintando um quadro vívido dos lugares onde a vontade de Senaqueribe foi imposta. A Mesopotâmia, em si, com suas vastas planícies aluviais, seus rios poderosos e seu clima árido, apresentava um conjunto único de desafios e oportunidades para a construção e a agricultura. Senaqueribe e seus engenheiros dominaram essas condições, utilizando técnicas de irrigação sofisticadas para transformar a terra e criar oásis de abundância. A própria arquitetura assíria, com seus enormes palácios construídos com tijolos de barro cozido e adornados com relevos de pedra, é uma adaptação ao ambiente local e aos recursos disponíveis. Portanto, o Pondir de Senaqueribe é uma paisagem complexa, que abrange desde os centros urbanos de seu império até os vastos territórios que ele governou, todos moldados e influenciados por sua visão e por suas ações. A história se desenrola,
portanto, em um palco geográfico e cultural rico e diversificado, onde a arte e a guerra se manifestam de maneiras distintas, mas sempre ligadas à ambição de um rei. Quando Senaqueribe ascendeu ao trono assírio em 705 a.C., o Império Neo-Assírio já era uma potência dominante, mas ele se propôs elevar seu reino a um novo patamar de esplendor e poder. Seu reinado durou até 681 a.C., um período de aproximadamente 24 anos que foi repleto de atividade militar e de um programa de construção incrivelmente ambicioso. O quando de seu reinado é crucial para entender o contexto de suas ações. Ele governou em um momento de intensa rivalidade com outras grandes potências do Antigo Oriente Próximo, como o Egito e a Babilônia, e seu reinado foi marcado por conflitos constantes para manter e expandir seu império. As datas específicas são importantes para traçar a cronologia de seus feitos. Por exemplo, em 701 a.C., Senaqueribe lançou uma campanha maciça contra o Levante, que incluiu o cerco à cidade de Laquis e a invasão do reino de Judá. Essa campanha é notavelmente bem documentada em relevos que adornavam seu palácio em Nínive, fornecendo um registro visual detalhado das táticas e da brutalidade assíria. O cerco de Laquis, em particular, serviu como um cartão de visita propagandístico, exibindo a capacidade do rei de subjugar até mesmo as cidades mais bem defendidas. No que diz respeito à construção, o quando é igualmente significativo. Senaqueribe dedicou a maior parte de seu reinado à renovação e expansão de Nínive, transformando-a em sua nova capital. Acredita-se que o trabalho principal em seu palácio sem rival tenha ocorrido nas décadas centrais de seu reinado, provavelmente entre 700 e 690 a.C. A construção desse palácio colossal, com suas centenas de salas e seus relevos intrincados, exigiu um planejamento e uma execução meticulosos ao longo de muitos anos. A escala do projeto sugere que Senaqueribe estava comprometido em deixar um legado duradouro, algo que transcenderia a duração de seu próprio reinado. O sistema de aquedutos que abastecia Nínive com água também foi um empreendimento de longo prazo, com algumas fontes sugerindo que a construção começou em meados de seu reinado, talvez por volta de 700 a.C. e continuou por vários anos, necessitando de engenharia sofisticada e de uma força de trabalho considerável. Esse projeto visava não apenas melhorar a qualidade de vida na capital, mas também demonstrar a capacidade do rei de dominar o ambiente e fornecer prosperidade aos seus súditos, um aspecto vital para a legitimidade de seu governo. O final do reinado de Senaqueribe, em 681 a.C., foi marcado por uma tragédia pessoal. Ele foi assassinado por um de seus filhos, possivelmente em decorrência de uma disputa de sucessão. Essa morte violenta encerrou abruptamente um reinado de grande dinamismo e transformações. No entanto, o legado de suas construções e de suas campanhas militares perdurou, influenciando os reis assírios subsequentes e deixando uma marca indelével na história da Mesopotâmia. O quando é, portanto, o contexto temporal em que as ambições de Senaqueribe se realizaram. Ele governou em um período de relativa força assíria, mas também de intensa competição regional. Suas ações foram moldadas pelas oportunidades e pelos desafios desse tempo, e suas realizações foram monumentos que buscavam afirmar o poder assírio e garantir a fama de seu rei para a posteridade. O legado de Senaqueribe é intrinsecamente ligado a esse período histórico, um testemunho do que um líder visionário pôde realizar em um intervalo de tempo finito, mas significativo. Quem são os protagonistas dessa narrativa grandiosa? O ator principal, sem dúvida, é Senaqueribe, o rei assírio que empreendeu as vastas campanhas militares e os monumentais projetos de construção que definiram seu reinado. Ele é o arquiteto da expansão imperial e o visionário por trás da transformação de Nínive. Sua ambição, sua crueldade e sua genialidade em arte e engenharia são os motores que impulsionam toda a história. Ele não era apenas um líder militar, mas um governante que entendia a importância da propaganda, da arte e da arquitetura para consolidar seu poder e projetar uma imagem de magnificência.
Ao lado de Senaqueribe, temos as incontáveis figuras que tornaram suas ambições realidade, muitas vezes em circunstâncias adversas. Os generais e os comandantes do exército assírio foram cruciais para o sucesso de suas campanhas militares, liderando as legiões em batalhas ferozes e cercos implacáveis por todo o império. Eram eles que executavam as ordens do rei no campo de batalha, expandindo as fronteiras e submetendo povos hostis. Os engenheiros e arquitetos foram fundamentais para a concretização dos grandiosos projetos de construção em Nínive e em outras cidades. Eram esses indivíduos, com seu conhecimento especializado em materiais, estruturas e hidráulica, que projetaram e supervisionaram a construção de palácios, templos, muralhas e aquedutos. Eles foram os responsáveis por transformar os planos de Senaqueribe em estruturas tangíveis, muitas vezes inovadoras e de grande escala. A vasta força de trabalho, composta em grande parte por prisioneiros de guerra e populações deportadas, formava a espinha dorsal dos projetos de construção. Milhares de homens, mulheres e crianças foram mobilizados para extrair pedra, moldar tijolos, transportar materiais e erguer as estruturas monumentais. Embora a maioria dessas pessoas tenha sido explorada e sujeita a condições de trabalho árduas, seu trabalho incessante foi indispensável para a realização dos feitos arquitetônicos de Senaqueribe. Os artesãos e artistas, como escultores e pintores, foram responsáveis por adornar os palácios com os famosos relevos e outras obras de arte. Eles traduziam as narrativas das campanhas militares e da vida na corte em imagens vívidas e detalhadas, servindo ao propósito propagandístico do rei. Sua habilidade artística era essencial para criar o ambiente de grandeza e poder que Senaqueribe desejava para seu império. Os povos conquistados, embora muitas vezes vítimas da expansão assíria, também desempenharam um papel. Ao serem deportados e reassentados em diferentes partes do império, eles traziam consigo suas habilidades e conhecimentos, contribuindo para a diversidade cultural e técnica do império. O rei Senaqueribe os utilizava como mão de obra, mas também, de forma indireta, contribuíam para a disseminação de ideias e práticas em todo o seu domínio. Por fim, a história de Senaqueribe também envolve seus sucessores e rivais, tanto dentro quanto fora do império. As intrigas palacianas, as disputas de sucessão e as pressões de reinos vizinhos, como a Babilônia e o Elam, moldaram o curso de seu reinado e o legado que ele deixou. A história de sua morte violenta às mãos de seus próprios filhos é um lembrete sombrio da complexidade das relações familiares e políticas na antiguidade. Portanto, o Ken de Senaqueribe é um mosaico de indivíduos e grupos, desde o rei visionário até os trabalhadores anônimos, cada um desempenhando um papel, grande ou pequeno, na construção de seu império e de seu legado duradouro. Como Senaqueribe conseguiu realizar feitos tão grandiosos tanto no campo militar quanto na construção? A resposta reside em uma combinação de estratégias eficientes, organização rigorosa e um profundo entendimento da logística e da engenharia para a época. No âmbito militar, o exército assírio era uma máquina de guerra altamente disciplinada e bem treinada. Senaqueribe, como comandante-chefe, implementou táticas avançadas de cerco, incluindo o uso de arietes, torres de assalto e rampas de terra, para superar as fortificações inimigas. Ele também empregou a intimidação e o terror como armas psicológicas, deportando populações inteiras de cidades rebeldes para desmantelar qualquer resistência futura. A mobilização de grandes contingentes de soldados, suprimentos e equipamentos para campanhas distantes exigia um planejamento logístico sofisticado, com rotas de suprimento bem estabelecidas e acampamentos fortificados. Na área da construção, Senaqueribe aplicou princípios semelhantes de organização e engenharia para gerenciar seus ambiciosos projetos. A pedra angular de seu sucesso foi a centralização do poder e dos recursos. Ele direcionou a riqueza obtida através de tributos e saques de guerra para financiar seus empreendimentos. A mão de obra, como mencionado, era abundante, em grande parte proveniente de populações conquistadas, que eram empregadas em massa para realizar tarefas pesadas.
A organização do trabalho era dividida em equipes especializadas, com supervisores responsáveis por garantir a eficiência e a qualidade. Um dos aspectos mais notáveis de como Senaqueribe construiu seus monumentos foi o uso de técnicas de engenharia hidráulica para o sistema de aquedutos. Para levar água de fontes montanhosas até Nínive, ele empregou a gravidade, projetando canais e túneis que seguiam o contorno do terreno com precisão notável. Esse projeto exigiu cálculos complexos e um conhecimento profundo da topografia e das propriedades dos materiais. A utilização de pedras de corte e argamassa resistente permitiu a construção de estruturas duráveis que resistiram ao teste do tempo. A arte e a arquitetura foram usadas de forma estratégica para comunicar mensagens específicas. Os relevos em relevo nos palácios não eram apenas decorativos, mas contavam histórias de forma clara e vívida. Os escultores utilizavam detalhes realistas para retratar cenas de batalha, rituais e a vida na corte, permitindo que até mesmo aqueles que não sabiam ler compreendessem a mensagem do rei. A escala monumental dos edifícios, como o Palácio Sem Rival, com suas dimensões imponentes e seus corredores vastos, visava inspirar admiração e um senso de insignificância diante do poder real. Senaqueribe também foi um mestre na gestão de informações e na propaganda. Os relevos eram cuidadosamente planejados para apresentar uma versão idealizada de seu reinado, enfatizando suas vitórias e a ordem que ele trazia. A própria construção de Nínive como uma capital deslumbrante servia como uma vitrine do poder assírio, um testemunho tangível de sua capacidade de dominar tanto a natureza quanto os seus inimigos. Para gerenciar tudo isso, Senaqueribe provavelmente contava com uma burocracia administrativa bem estabelecida, responsável por coletar tributos, organizar a mão de obra, gerenciar suprimentos e supervisionar os projetos. A comunicação dentro de um império tão vasto exigia um sistema eficiente de mensageiros e registros. A metodologia de Senaqueribe era, portanto, multifacetada, uma combinação de força militar, organização logística, engenharia inovadora, arte propagandística e uma administração centralizada e eficiente. Tudo isso permitiu que ele realizasse a arte de conquistar e a beleza de construir em uma escala que definiu seu reinado e moldou o futuro do Império Neo-Assírio. Quanto custou essa grandiosidade? Quantificar o quanto em termos monetários exatos para uma civilização antiga como a Assíria é um desafio considerável, dada a ausência de registros financeiros detalhados e a diferença de sistemas econômicos. No entanto, podemos inferir a magnitude do investimento através da escala dos projetos, da mobilização de recursos e da extensão das campanhas militares. O custo principal foi, sem dúvida, em termos de mão de obra. Milhares, possivelmente centenas de milhares, de trabalhadores foram empregados em projetos de construção e campanhas militares ao longo de décadas. Se considerarmos o trabalho como um custo, mesmo que não fosse um pagamento direto em moeda, o valor do tempo e do esforço humano mobilizado foi imenso. A mão de obra frequentemente consistia em prisioneiros de guerra e populações deportadas, cujo custo para o Estado assírio era o de sustento básico, alimentação, abrigo rudimentar, e a força de trabalho em si, que poderia ter sido utilizada em outras atividades produtivas. Em termos de materiais, o Império de Senaqueribe tinha acesso a recursos vastos, mas a aquisição e o transporte de certos materiais exóticos, como madeiras especiais, pedras preciosas e metais, representavam um custo significativo. As pedras para os relevos e as estruturas principais eram extraídas de pedreiras locais e regionais, mas o transporte dessas pedras maciças para Nínive exigia uma infraestrutura considerável, incluindo estradas, rampas e possivelmente o uso de embarcações no rio Tigre. Os custos militares também foram astronômicos. A manutenção de um exército de grande porte, com equipamentos, armas, suprimentos para campanhas prolongadas e a necessidade de construir e manter fortificações temporárias e permanentes, consumia uma parcela substancial dos recursos do Império.
Os saques e tributos obtidos das terras conquistadas ajudavam a compensar esses custos, mas a capacidade de sustentar campanhas contínuas era um fator limitante. O programa de construção em Nínive, em particular, foi um investimento massivo. A construção do palácio sem rival, por exemplo, envolveu escavação e movimentação de enormes quantidades de terra e pedra, a produção e assentamento de milhões de tijolos de barro e a escultura e instalação de milhares de metros quadrados de relevos. A construção do sistema de aquedutos, atravessando quilômetros de terreno e exigindo engenharia de precisão, também representou um investimento considerável em tempo, material e conhecimento técnico. Podemos estimar que o quanto em termos de recursos do Império foi monumental. Grande parte da riqueza e da força de trabalho do Império Neo-Assírio foi direcionada para esses projetos, refletindo a prioridade que Senaqueribe dava à sua capital e à sua imagem. Se tentássemos traduzir isso para valores modernos, estaríamos falando de bilhões, possivelmente trilhões, de dólares, considerando o custo de mão de obra, materiais e a escala das operações. O quanto também se refere ao esforço humano e ao tempo investido. Décadas de trabalho árduo e constante foram dedicadas à expansão e embelezamento de Nínive, além dos anos dedicados às campanhas militares. A escala desses empreendimentos demonstra a capacidade de Senaqueribe de mobilizar e gerenciar recursos em uma magnitude impressionante, moldando a paisagem física e a vida de milhões de pessoas. O legado que ele deixou é, portanto, um testemunho do quanto ele estava disposto a investir, em termos de recursos e de vida humana, para realizar sua visão de um império glorioso. A infraestrutura logística e administrativa, o pilar muitas vezes invisível por trás da grandiosidade assíria, é onde encontramos camadas mais profundas da genialidade de Senaqueribe, indo além da mera conquista territorial e da edificação monumental. O que permitia que exércitos massivos se movessem com eficiência através de vastos territórios e que os materiais de construção chegassem a locais remotos era um sistema de estradas, postos de controle e uma rede de comunicação surpreendentemente organizada. Estradas principais, muitas vezes pavimentadas ou niveladas, conectavam as cidades-chave do Império, facilitando não apenas o deslocamento de tropas, mas também o fluxo de bens e informações. Em pontos estratégicos ao longo dessas rotas, estabeleciam-se postos de abastecimento e de descanso para as caravanas e os mensageiros reais. Esses postos, muitas vezes fortificados, garantiam a segurança dos viajantes e a continuidade do fluxo logístico, minimizando os riscos de interrupção por bandidos ou tribos hostis. A eficiência desse sistema era vital para a manutenção do controle imperial e para a viabilização dos ambiciosos projetos de Senaqueribe, que exigiam a coordenação de recursos provenientes de diversas regiões. Ademais, a administração de um império tão extenso dependia de um fluxo constante e confiável de informações. Senaqueribe aprimorou o sistema de mensageiros reais, utilizando corredores montados em cavalos velozes para transmitir despachos entre a capital e as províncias mais distantes. A eficiência desse sistema é exemplificada pela rapidez com que ordens podiam ser emitidas e notícias de revoltas ou ameaças podiam ser recebidas, permitindo uma resposta rápida e decisiva. A utilização de um sistema de escrita cuneiforme padronizado e a formação de escribas habilidosos em todas as regiões administrativas foram essenciais para a uniformidade e a clareza da comunicação escrita, evitando mal-entendidos que poderiam ter consequências desastrosas. O controle administrativo se estendia à coleta de tributos, com coletores e administradores designados em cada província, garantindo um fluxo contínuo de riqueza para o Tesouro Real, que por sua vez financiava as campanhas militares e os projetos de construção. Essa estrutura burocrática, embora não tão visível quanto um palácio imponente, era o verdadeiro sistema circulatório do Império, mantendo-o vivo e funcional. Em um nível mais sutil, a gestão de recursos humanos ia além da simples mobilização de mão de obra. Senaqueribe, como muitos líderes de sucesso,
Provavelmente empregou uma estratégia de descentralização controlada, delegando autoridade a governadores provinciais e oficiais de confiança. Esses indivíduos eram responsáveis pela administração local, pela manutenção da ordem e pela coleta de impostos, liberando o rei para se concentrar nas questões de maior importância estratégica. Contudo, essa delegação era cuidadosamente monitorada através do sistema de mensageiros e de inspeções periódicas, garantindo que a lealdade e a eficiência fossem mantidas. A prática de deportar e reassentar populações, embora brutal, também servia a um propósito administrativo, desmantelando identidades regionais fortes e dispersando elementos potencialmente rebeldes em um caldeirão cultural controlado. Isso facilitava a imposição de leis e costumes assírios, promovendo uma maior uniformidade administrativa em todo o império. A capacidade de Senaqueribe de gerenciar essa complexa teia de relacionamentos e fluxos de recursos é um testemunho de sua visão administrativa, complementando sua destreza militar e sua ambição arquitetônica. A dimensão cultural e ideológica dessa infraestrutura também merece destaque. A disseminação de relevos e inscrições assírias em edifícios públicos e em marcos estratégicos ao longo das rotas comerciais servia como uma forma contínua de propaganda, reforçando a imagem de poder e autoridade do rei. Ao viajar pelas províncias, um súdito ou um visitante estrangeiro seria constantemente lembrado da força e da glória do Império Assírio. A padronização de pesos e medidas, a introdução de moedas em algumas regiões e a promoção do uso da língua acadiana em documentos oficiais também contribuíam para a unificação e a consolidação do império sob a égide assíria. Essa infraestrutura não se limitava ao físico, era um complexo sistema de controle, comunicação e disseminação cultural que permitia a Senaqueribe governar um império vasto e diversificado de forma relativamente eficaz, garantindo que sua vontade fosse sentida em cada canto de seu domínio e que seu legado fosse construído sobre bases sólidas e bem administradas. A máquina administrativa assíria, sob a égide de Senaqueribe, não se limitava à mera coleta de tributos ou à manutenção de estradas, ela se estendia a um intrincado sistema de gestão de recursos hídricos e agrícolas, um aspecto vital para a sustentabilidade de um império que frequentemente operava em regiões com escassez hídrica. Além dos grandes aquedutos que abasteciam a capital com água potável, o rei patrocinou o desenvolvimento e a expansão de sistemas de irrigação mais complexos em áreas agrícolas estratégicas. Canais secundários, açudes e reservatórios foram projetados e construídos para otimizar o uso da água dos rios Tigre e Eufrates, permitindo o cultivo de terras que, de outra forma, seriam improdutivas. Essa engenharia agrícola não era apenas uma questão de sobrevivência, mas uma demonstração de poder e controle sobre a própria natureza, transformando o deserto em campos férteis e garantindo a produção de alimentos em larga escala para sustentar a crescente população e o exército. Agora, considere como essa abordagem se aplica quando você enfrenta um desafio que exige a gestão de recursos escassos em um ambiente complexo. A capacidade de Senaqueribe de planejar e executar projetos de longo prazo, que exigiam coordenação entre diversas equipes e a superação de obstáculos geográficos e técnicos, é um modelo para a resolução de problemas em qualquer escala. A manutenção e a expansão desses sistemas hídricos e agrícolas eram responsabilidades contínuas, exigindo fiscalização constante por parte de oficiais designados, que monitoravam o fluxo da água, a manutenção dos canais e a distribuição equitativa entre os agricultores. Um outro ponto crucial reside na maneira como a informação era coletada e utilizada para fins de inteligência e prevenção de ameaças. A rede de mensageiros e administradores não era apenas um canal de comunicação unidirecional, ela funcionava como um sistema de vigilância e coleta de informações. Relatórios detalhados sobre as condições das províncias, o humor da população, a movimentação de estrangeiros e quaisquer sinais de descontentamento ou conspiração eram rotineiramente enviados ao rei. Essa inteligência permitia que Senaqueribe antecipasse e neutralizasse potenciais revoltas antes que elas eclodissem, ou que respondesse com rapidez e decisão a ameaças externas.
A sua capacidade de processar e analisar essa vasta quantidade de dados, combinando informações de diferentes fontes para formar um quadro coeso da situação em seu império, é um testemunho de sua perspicácia estratégica. Pense, por exemplo, em como a análise criteriosa de múltiplos indicadores pode prever e mitigar crises em seu próprio ambiente profissional ou pessoal. Essa inteligência de Estado era a base para decisões militares e administrativas cruciais, permitindo que o rei agisse de forma proativa, e não apenas reativa. Além disso, a administração assíria, sob Senaqueribe, demonstrou uma notável capacidade de adaptação e inovação em suas práticas de governança. Ao invés de impor um modelo único e rígido em todo o império, a administração muitas vezes se adaptava às particularidades regionais e culturais. Embora a língua acadiana e as leis assírias fossem promovidas como língua franca e estrutura legal, em muitas províncias, as estruturas administrativas locais pré-existentes e os costumes foram mantidos, desde que não entrassem em conflito direto com os interesses assírios e que os tributos fossem pagos regularmente. Essa abordagem pragmática permitia um grau de autonomia local que, em muitos casos, aumentava a aceitação do domínio assírio e reduzia a probabilidade de resistência generalizada. Da mesma forma, a política de deportação e reassentamento, embora cruel, também era aplicada de maneira seletiva e estratégica, muitas vezes visando a quebrar a resistência de elites locais ou a povoar áreas estratégicas com populações leais. Essa flexibilidade na aplicação de políticas imperiais, equilibrando a necessidade de controle centralizado com a adaptação às realidades locais, foi um fator-chave para a longevidade e a extensão do Império Neo-Assírio. Reflita sobre como a flexibilidade adaptativa, em vez de uma rigidez dogmática, pode levar a resultados mais sustentáveis em empreendimentos complexos. Um elemento frequentemente negligenciado na análise da administração assíria é o papel das cidades como centros de conhecimento e disseminação de tecnologias. Nínive, sob Senaqueribe, não era apenas um centro de poder político e de opulência arquitetônica, mas também um repositório de conhecimento acumulado. Bibliotecas reais, como a que viria a ser famosa em Assurbanipal, começaram a ser organizadas e expandidas nesse período. Essas bibliotecas continham milhares de tabuletas de argila com textos sobre literatura, história, medicina, astronomia e matemática. A compilação e a organização desses textos não eram apenas um ato de preservação cultural, mas também uma ferramenta administrativa e científica crucial. O conhecimento sobre engenharia, agricultura, medicina e até mesmo táticas militares era registrado, estudado e aprimorado, sendo subsequentemente aplicado em todo o império. A expansão do conhecimento não era um fim em si mesmo, mas um meio para fortalecer o império e aprimorar a capacidade de governança e de inovação. Compreender como o conhecimento era coletado, organizado e disseminado oferece uma perspectiva valiosa sobre a sofisticação da administração assíria, que ia muito além da força bruta e da mera construção. A gestão de recursos hídricos, por exemplo, foi radicalmente aprimorada pela aplicação de conhecimentos matemáticos e astronômicos. O cálculo preciso de ângulos e declives para a construção de aquedutos, a previsão de ciclos de inundação e a otimização de calendários agrícolas eram baseados em observações astronômicas e cálculos matemáticos refinados ao longo de séculos. A capacidade de Senaqueribe de patrocinar e utilizar esse conhecimento avançado para seus projetos de infraestrutura e agricultura demonstra uma compreensão sofisticada de como a ciência e a tecnologia poderiam servir aos propósitos imperiais. Essa interconexão entre a ciência, a engenharia e a administração é um exemplo notável de como o conhecimento pode ser instrumentalizado para alcançar objetivos de larga escala, permitindo que um império não apenas conquiste, mas também prospere e se sustente a longo prazo. A fundação de um império duradouro reside, em grande parte, na sua capacidade de inovar e de gerir seus recursos de forma inteligente e sustentável. A complexa tapeçaria do Império Assírio sob Senaqueribe revela um aspecto frequentemente subestimado:
a disseminação e adaptação de tecnologias e conhecimentos arquitetônicos e agrícolas para além das fronteiras da própria Assíria. Conforme os exércitos marchavam e as províncias eram integradas, não apenas impostos e saques eram coletados, mas também um fluxo contínuo de saberes técnicos e inovações era absorvido e recontextualizado. A construção de aquedutos monumentais, como o impressionante canal que trazia água de uma distância considerável até Nínive, não foi um feito isolado de engenharia assíria, mas sim uma compilação e aperfeiçoamento de técnicas hidráulicas já existentes em diversas culturas mesopotâmicas e do Levante. O que Senaqueribe e seus engenheiros fizeram foi sistematizar e escalar essas tecnologias, aplicando-as com uma precisão e um propósito sem precedentes, transformando o que antes eram soluções locais em infraestruturas imperiais. A engenharia de sistemas de irrigação, por exemplo, não se limitou a replicar métodos babilônicos ou hititas, mas os integrou a um planejamento centralizado, visando maximizar a produtividade agrícola em larga escala para sustentar a população urbana crescente e os exércitos em campanha. Agora, reflita sobre como essa capacidade de integrar e expandir conhecimentos pode ser aplicada em um cenário de colaboração interdepartamental em sua própria organização, onde cada setor detém um conhecimento específico que, quando compartilhado e amplificado, pode gerar soluções inovadoras para desafios complexos. A fundação de um império duradouro reside, em grande parte, na sua capacidade de inovar e de gerir seus recursos de forma inteligente e sustentável. Um outro ponto crucial reside na forma como a arte, para além de sua função meramente decorativa ou propagandística, serviu como um vetor de difusão cultural e de consolidação da identidade assíria. Os relevos que adornavam os palácios de Senaqueribe, embora narrem suas vitórias e a magnificência de seu reinado, também apresentavam cenas da vida cotidiana, costumes, vestimentas e até mesmo flora e fauna de regiões distantes conquistadas. Ao retratar essas imagens em um contexto assírio, ele não apenas exibia a amplitude de seu império, mas também gradualmente familiarizava seu povo com as diversas culturas que o compunham, criando uma narrativa visual de um mundo unificado sob a égide assíria. Essa exposição constante a representações de outras terras e povos, integradas à iconografia real, ajudava a moldar uma percepção de identidade assíria que era ao mesmo tempo inclusiva e hegemônica. Pense em como a criação de campanhas de marketing ou materiais educativos que combinam elementos familiares com novidades pode gradualmente moldar a percepção pública e aumentar a aceitação de novas ideias ou produtos em sua área de atuação. Dessa forma, a arte se tornava uma ferramenta de assimilação cultural, uma forma de ensinar aos súditos assírios sobre a diversidade do império e, ao mesmo tempo, de afirmar a supremacia cultural e política de Assíria. Ademais, a expansão territorial e a subsequente integração de novas regiões ao Império Assírio trouxeram consigo um aprimoramento contínuo das práticas de exploração e processamento de recursos. A Assíria, por si só, não dispunha de todos os materiais necessários para os grandiosos projetos de construção de Senaqueribe, como madeiras nobres, pedras semipreciosas ou certos tipos de metal. A conquista de territórios ricos nesses recursos, como as regiões montanhosas da Anatólia e as rotas comerciais que levavam ao Golfo Pérsico, permitiu que o rei tivesse acesso a uma gama muito mais ampla de materiais. A logística de extração, transporte e processamento desses materiais em larga escala para alimentar as oficinas de artesãos e os canteiros de obras em Nínive representou um desafio organizacional monumental. O desenvolvimento de técnicas especializadas para trabalhar com diferentes tipos de pedra e metal, bem como a organização de redes de suprimento eficientes, foram essenciais para o sucesso dos projetos arquitetônicos. Considere, por exemplo, como a necessidade de adquirir componentes específicos de fornecedores externos em sua área profissional exige o desenvolvimento de relações comerciais sólidas e a otimização das cadeias de suprimento para garantir a qualidade e a pontualidade. Essa complexa cadeia de suprimentos imperiais, que se estendia por milhares de quilômetros, é um testemunho da capacidade de Senaqueribe de gerenciar e integrar recursos provenientes de um vasto e diversificado império.
transformando a aquisição de matérias-primas em uma arte de governança. Por conseguinte, o legado de Senaqueribe não se restringe às ruínas físicas de seus palácios ou às narrativas esculpidas em pedra, mas também à disseminação de um modelo de governança imperial que combinava a força militar com a sofisticação administrativa, a engenharia inovadora e a propaganda cultural eficaz. A sua capacidade de integrar e adaptar conhecimentos técnicos e culturais de diversas regiões, de gerenciar a logística complexa de um império expansivo e de utilizar a arte e a arquitetura como ferramentas de consolidação de poder e difusão cultural, estabeleceu um padrão para os impérios subsequentes. O aprendizado com a abordagem de Senaqueribe reside na compreensão de que a construção de um legado duradouro exige não apenas a capacidade de conquistar e de edificar, mas também de gerenciar de forma inteligente os recursos, de adaptar e inovar tecnologias e de moldar narrativas que unifiquem e inspirem um povo. Reflita sobre como essa combinação de visão estratégica e execução pragmática pode ser um guia valioso ao planejar e implementar projetos de qualquer magnitude em seu próprio campo de atuação, onde a interconexão de diferentes saberes e a gestão eficiente de recursos são fundamentais para o sucesso a longo prazo. Ao contemplarmos a amplitude do reinado de Senaqueribe, desde os confins de suas campanhas militares até os detalhes intrincados de seus grandiosos palácios, percebemos um fio condutor que tece a narrativa de um império em seu auge. Não se trata apenas de uma sucessão de eventos ou de uma lista de feitos, mas de uma intrincada rede de intenções e execuções que, em sua convergência, moldaram uma era e deixaram um eco que ressoa através dos milênios. É como observar a formação de um intrincado mosaico, onde cada peça, aparentemente distinta, contribui para uma imagem maior de força, ordem e aspiração. Refletindo sobre esta jornada até agora, o que emerge é a profunda interconexão entre a capacidade de subjugar e a habilidade de edificar, a estratégia bélica e a visão arquitetônica, a gestão de recursos e a disseminação de ideais. À medida que essas diversas facetas de seu legado se entrelaçam, torna-se evidente que a grandiosidade de Senaqueribe não residia apenas em suas vitórias no campo de batalha ou na magnificência de suas construções, mas na própria concessão de um sistema imperial que integrava habilmente o poder bruto com a sofisticação administrativa e a expressão artística. As reflexões sobre como a conquista servia de alicerce para a construção e como a arte e a arquitetura eram ferramentas de legitimação e coesão trazem à tona um entendimento mais profundo da natureza do poder e da influência duradoura. É nesse ponto de convergência, onde a audácia da expansão encontra a meticulosa arte da criação, que o verdadeiro alcance de sua visão se revela, prenunciando a compreensão final do impacto de um líder que soube fundir a brutalidade necessária com a beleza inspiradora. Nesta encruzilhada do pensamento, a perspectiva se amplia, permitindo-nos vislumbrar não apenas o rei em sua época, mas as lições atemporais que sua história nos oferece. A jornada nos trouxe através de paisagens de conquista e de canteiros de obras monumentais, revelando a complexidade de um governo que, para além da força militar, dependia de uma intrincada engrenagem administrativa e de uma visão cultural penetrante. Ao sintonizarmos com essa ressonância histórica, começamos a discernir os contornos de uma conclusão que amarra esses fios em um padrão mais amplo, indicando o caminho para a contemplação final sobre o que realmente significa deixar um legado que transcende o tempo. Assim, a saga de Senaqueribe, com sua intrincada dança entre a espada e o cinzel, entre a conquista e a criação, se revela não como um mero relato de um passado distante, mas como um poderoso testemunho da natureza intrínseca da ambição humana e da busca incessante por significado e legado. O que Senaqueribe nos legou é a prova tangível de que o poder, em sua forma mais pura e impactante, não reside unicamente na capacidade de subjugar, mas na arte sutil e profunda de moldar o mundo, de imprimir a própria visão na paisagem física e na memória coletiva. Sua Nínive, outrora um epicentro de magnificência, agora ressurge em nossa imaginação como um farol, iluminando os caminhos pelos quais impérios são construídos e, mais importantemente, como eles transcendem a efemeridade do tempo, tornando-se parte de um legado contínuo.
A verdadeira lição emerge da sinergia entre a brutalidade necessária para expandir fronteiras e a delicadeza artística que conferiu beleza e ordem a um império. Senaqueribe não foi apenas um rei que pintou a Mesopotâmia com a tinta da guerra, mas um arquiteto que esculpiu o futuro em pedra, demonstrando que a força bruta, desacompanhada de visão e propósito, é efêmera. Ao entrelaçar a imponência de seus palácios com as narrativas de suas batalhas, ele não apenas celebrou suas vitórias, mas estabeleceu um paradigma. A grandiosidade de um reinado se mede não apenas pela extensão de seu domínio, mas pela profundidade de sua influência e pela durabilidade de sua marca. A compreensão desse equilíbrio, da fusão da arte de conquistar com a beleza de construir, é o cerne de sua genialidade, uma arte que ele dominou com maestria e que, por sua vez, nos oferece um modelo para a reflexão sobre nossos próprios empreendimentos. Em última análise, a grandiosidade de Senaqueribe é um convite para olharmos além das narrativas superficiais e buscarmos os fios invisíveis que conectam o poder à cultura, a ambição à realização e a força à beleza. Ele nos ensina que a verdadeira conquista não é apenas a subjugação de terras, mas a capacidade de inspirar, de construir e de deixar um legado que ressoa através das eras. Sua história nos encoraja a questionar os limites do que é possível, a abraçar a complexidade de nossas próprias ambições e a reconhecer que a arte de construir, em todas as suas formas, é o que verdadeiramente eterniza um império e a visão de seu líder. O saber foi assimilado, os feitos foram compreendidos. Agora, a prática do que aprendemos começa, impulsionada pela magnificência de um rei que ousou sonhar em pedra e aço.